Olá e bom dia. Nós vamos continuar nosso estudo do livro A Busca de Santidade. Agora estamos pensando sobre o segundo guia de estudo que trata o terceiro capítulo do livro A Busca de Santidade. Nosso assunto, nosso tema de estudo hoje é sobre capítulo ah, lição 2, capítulo 3. Santidade não é uma opção. Santidade não é uma opção. O conteúdo da nossa conversa hoje é um conteúdo sério. Né? É muito sério, porque a própria palavra de Deus nos ensina que é um assunto que precisamos levar a sério. Mas a nossa abordagem não vai destacar ou tratar opiniões sociais ou históricas sobre o que é ou não é a santidade. A nossa intenção é de estudar simplesmente o que diz a palavra e deixar a palavra de Deus nos guiar sobre este assunto, que a própria Bíblia diz que seja tão importante. Então, santidade não é uma opção. Nós vamos focalizar biblicamente em Hebreus 12, 14, neste capítulo, mas eu queria, antes de pensar sobre aquele versículo-chave, contemplar uma pergunta. Será que a salvação depende das nossas boas obras? Porque, de fato, Hebreus 12, 14 diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. E isso, muitas vezes, quem sabe até nos deixa com a impressão que a Bíblia está nos ensinando que nós precisamos ser santos para ganhar a nossa salvação. Então, vamos começar com a primeira pergunta, que é: será que a salvação depende das nossas boas obras? A Bíblia é bem clara sobre dois pontos a respeito desta pergunta. O primeiro ponto que a Bíblia nos ensina. O primeiro ponto é que nenhum cristão poderia merecer a salvação por meio da sua própria justiça ou seu próprio mérito. Ninguém pode ganhar a salvação por meio das suas próprias obras. Nossas melhores obras são manchadas e poluídas com a imperfeição e nosso próprio pecado. Até os velhos puritanos de 300 anos e mais atrás tinham uma expressão que até nossas lágrimas de arrependimento precisam ser lavados no sangue do Cordeiro. Que queria dizer que até nossas melhores tentativas ainda vão ter o impacto do pecado. Então, ninguém é capaz de fazer obras suficientes de caridade, obras de santificação, de serviço aos outros, suficiente para ganhar sua salvação. É impossível devido à natureza do pecado. O segundo ponto é que as escrituras se referem repetidamente à obediência e à justiça de Jesus Cristo em nosso lugar. A Bíblia sempre está repetindo que não, a salvação é por meio de Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. E podemos citar rapidamente dois versículos. Nós vamos até tornar a este assunto um pouquinho mais para frente, em outros capítulos. Mas a Bíblia diz, por exemplo, em Romanos 5, 19, a seguinte: logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Outro versículo, falando sobre o mesmo assunto, de uma perspectiva diferente. Nós vamos até destacar quais são as duas perspectivas sendo ensinadas e notadas nestes dois versículos. 1 Pedro 3, 18 diz: pois também Cristo sofreu
pelos pecados, uma vez por todos, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Estas duas passagens, né? Dois autores diferentes, dois lugares diferentes no Novo Testamento, ainda nos ensinam um aspecto duplo da obra de Cristo Jesus em nosso favor. E eles são frequentemente chamados da obediência ativa e a obediência passiva de Cristo Jesus. Vamos definir estes termos, porque são termos importantes para entender o ensino bíblico sobre a natureza da morte de Cristo Jesus. Uma definição rápida. A obediência ativa de Cristo Jesus queria dizer a vida perfeita e imaculada de Cristo Jesus, a sua santidade absoluta. A Cristo Jesus nunca pecou. Em salvação, a perfeição absoluta de Cristo Jesus é debitada a nós diante do tribunal divino da justiça de Deus. Então, quando nós aceitarmos Cristo Jesus, o próprio juiz do universo faz declaração sobre a nossa situação espiritual. Eles são perdoados em Cristo Jesus. Nós recebemos a toda perfeição de Cristo Jesus. Há um grande troco, grande intercâmbio, em que eu vou cambiar meus pecados para a justiça de Cristo Jesus, e Cristo Jesus me dá a sua justiça e recebe em sua pessoa os meus pecados. O grande intercâmbio, seguindo 2 Coríntios 5, 21, quem sabe até a essência da salvação bíblica se encontra ali naquele versículo, 2 Coríntios 5, 21. Isso é baseado na obediência ativa de Cristo Jesus. Cristo Jesus nos dando a perfeição dele diante do tribunal de Deus e recebendo em seu corpo nossos pecados e recebendo em si a punição em nosso favor, que é chamado a obediência passiva de Cristo Jesus. Isso é a morte propiciatária de Cristo Jesus, pelo qual ele pagou totalmente na cruz do Calvário. Pagou o preço dos meus pecados por meio de receber na sua própria pessoa a ira de Deus que eu mereci diante o tribunal do Deus do universo. Há uma passagem bíblica que fala sobre estes dois aspectos dentro de uma passagem, um trecho. Isso seria Hebreus 10, 5 a 10. Deixe-me só destacar a importância desta ideia. Por isso, quando Jesus Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito ao meu respeito. Vem para fazer a tua vontade, ó Deus. Olha ali, aquela obediência ativa. Primeiro ele disse: sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelos pecados não quiseste, nem deles te agradaste. Então acrescentou, versículo 9, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Isso queria dizer o quê? Continuando, que ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Versículo 10. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todos. Então, por meio do seu corpo, ele ganhou uma obediência perfeita. Versículo 10 diz, então é por meio do sacrifício deste corpo perfeito, de Jesus Cristo, nós fomos santificados por meio de
de um sacrifício perfeito. Então, essas duas dinâmicas, nós somos salvos pela obediência ativa, Cristo Jesus, vivendo uma vida sem pecado, nos dando esta perfeição, e agora nós somos perdoados em Cristo Jesus. E como isso foi feito por meio da obediência passiva, ou seja, eu recebo essa obediência ativa de Cristo Jesus, ele recebe e paga o preço por meus pecados, dando para mim a sua obediência passiva, recebendo em si os meus pecados. Então, agora podemos chegar à nossa questão sobre este capítulo. Então, o que significa Hebreus 12:14? Porque também fala sobre santificação. Como que posso ser santificado? É pelo Cristo Jesus, por meio da sua obediência ativa e passiva em meu favor, ou eu estou santificado por meio dos meus próprios esforços? Como eu posso entender um versículo da palavra de Deus tão sério, tão pesado, tão importante, igual de Hebreus 12:14? Vamos ouvir. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Vamos repetir. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Certamente é difícil contemplar um versículo mais importante para o cristão do que este, porque está ali escrito: se você se declara cristão, a sua vida precisa ser caracterizada pela busca de santidade. Se não tiver esta busca de santidade, não pode se declarar cristão verdadeiro. A Bíblia diz claramente, Hebreus 12:14, sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, o que está sendo dito aqui nestes versículos? A Bíblia diz duas coisas sobre a santidade. Já falei no início, nós temos a santidade diante do tribunal de Deus. Um dia todos vão comparecer diante do tribunal de Deus para receber o julgamento de Deus. Como nós podemos entrar à eternidade sabendo que nós vamos entrar na presença de um Deus santo que vai nos julgar? Só por meio da obediência ativa de Cristo Jesus. Eu preciso ter a justiça de Cristo Jesus quando eu comparecer diante do tribunal de Deus. E ele vai olhar para mim e dizer: tu estás totalmente perdoados devido ao fato meu filho morreu em teu lugar. Então, temos a santidade diante do tribunal de Deus. Isso é uma declaração judicial na parte de Deus Pai sobre a nossa pessoa, devido à nossa fé e confiança na morte de Cristo Jesus. Ou como a gente vai falar na linguagem mais comum, por meio de aceitar Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Há um segundo aspecto da santidade que nós nos encontramos no Novo Testamento, e no Antigo Testamento também, é isso que estamos sendo descrito em Hebreus 12:14. Há uma santidade que Deus nos chamar a atingir em nossas vidas na prática, ou seja, nós já recebemos esta declaração de santidade, de perdão diante do tribunal de Deus. Mas ainda eu estou aqui, este homem perdoado, mas ainda realizando que tem tanta coisa para ser transformada na minha vida. E Deus diz: então, mãos à obra, mãos na massa, vamos começar a trabalhar em cima deste projeto de crescimento na sua vida. Então, ele nos chama a atingir em nossas vidas santidade no sentido mais prático. Esses dois aspectos de santidade se complementam, pois nossa salvação
é uma salvação para ou até a santidade atual, como está escrito na palavra de Deus, 1 Tessalonicenses 4:7. Porque Deus não nos chamou para impureza, mas para santidade. Está vendo ali aquela dinâmica dupla? Porque Deus não nos chamou. Né? Salvação, isso é outra palavra para descrever salvação. Quando nós recebemos a chamada de Deus, isso é chamado para salvação. Deus abrindo os olhos para ver e entender o Evangelho, criando o desejo de nos entregar aos pés de Cristo Jesus. E a Bíblia diz, não, quando Deus nos salvou, Ele não nos salvou para impureza, mas para santidade, ou seja, nós recebemos a declaração de perdão para que nos tornássemos esta pessoa de fato. Podemos olhar ali no 1 Coríntios 1:2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. Podemos ver, mais uma vez, a igreja de Deus que está em Cristo Jesus, aos santificados. Veja bem, aos santificados. Não diz que eles estejam sendo santificados, mas aqui está falando sobre a sua posição diante do tribunal de Deus. São santificados em Cristo Jesus. Ou seja, eles já receberam toda a santidade de Cristo Jesus diante do tribunal de Deus. Então, são santificados e, ao mesmo tempo, chamados para fazer o quê? Para serem santos. Nós somos declarados santos em Cristo Jesus, isso é nossa salvação. Nós atualmente estamos sendo conformados na imagem de Cristo Jesus. Isso é nossa santificação. Então, Deus está nos chamando. A palavra santificada, aqui, neste versículo, significa sendo feito santos. Ou seja, somos, através de Cristo Jesus, declarados santos. Eu já falei sobre isso. Em nossa posição judicial diante do tribunal de Deus. Ao mesmo tempo, estamos chamados a ser santos atuais em nossas vidas cotidianas e diárias. Ou, resumindo este ensino bíblico, podemos dizer o seguinte: a Bíblia nos ensina sobre a questão de santidade, seja o que você já é em Cristo Jesus. Deixe-me repetir. Isso é, quem sabe, um dos ensinos mais importantes sobre a vida cristã. No Novo Testamento, sobre a questão de santidade, nos ensina, seja o que você já é em Cristo Jesus. O que você já é em Cristo Jesus? Perdoado, declarado santo, declarado justo, declarado totalmente aceito por meio da obediência ativa e passiva de Cristo Jesus na sua vida e lá na cruz do Calvário. Agora, como resultado de aceitar esta mensagem gloriosa e ser aceito e perdoado pelo Deus Pai, agora seja santo em Cristo Jesus. Seja, de fato, o que você já é em Cristo Jesus. Portanto, o escritor de Hebreus está nos dizendo que devemos nos levar a sério a necessidade de santidade pessoal, ou santidade na prática. Quando o Espírito Santo entra em nossas vidas, no início da nossa salvação, ele vem para nos tornar santos na prática, na realidade. Se não houver, pelo menos, um desejo em nossos corações de viver uma vida santa e agradável a Deus, precisamos questionar seriamente se a nossa fé
em Cristo Jesus é genuína. O propósito básico da salvação é que, como a Bíblia diz, em Efésios 1:4, que sejamos santos e irrepreensíveis aos seus olhos. Né? Só citando o versículo em sua totalidade, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para serem santos e irrepreensíveis em sua presença. Continuar a viver em pecado como cristão é de contrariar o próprio propósito de Deus para a nossa salvação. Vamos fazer alguns pontos de aplicação, encerrando este resumo. Em primeiro lugar, o primeiro ponto de aplicação é: a santidade, portanto, não é necessária como uma condição, ou santidade pessoal não é necessária para uma condição de salvação, que seria a salvação pelas obras. E já notamos que nós não somos salvos pelas nossas próprias obras. Mas a santidade faz parte essencial da salvação, que é recebida pela fé em Cristo Jesus. Então, quando você foi perdoado para tornar-se santo, até a santidade. Mateus 1:21 diz o seguinte, sobre a Maria dando luz a Cristo Jesus, e ela dará uma luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Porque ele salvará o seu povo de quê? Dos seus pecados. O Espírito Santo, que cria dentro de nós a fé salvadora, também cria dentro de nós o desejo de ser santos, o desejo da santidade, de ser santos. Em fato, ele simplesmente não cria um sem criar o outro. A pessoa que se diz: eu sou salvo, mas não buscando a santidade, simplesmente não entende bem o ensino do Novo Testamento. Podemos continuar. Por exemplo, ali no Tito 2:11 e 12. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Bom, ótimo. E qual foi o resultado? Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. A mesma graça que traz salvação nos ensina a renunciar à vida ímpia. Não podemos receber uma metade da graça de Deus, perdão dos nossos pecados. Se já experimentamos esta graça salvadora, experimentaremos não apenas o perdão dos nossos pecados, mas também a liberdade do domínio dos nossos pecados. Aplicação 2. A santidade é, então, necessária para ter comunhão com Deus. Salmo 15:1 diz: Senhor, quem habitará em teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? E, literalmente, o resto do Salmo 15 está dando esta resposta: aquele que busca uma vida de santidade. Podemos até continuar e observar que oração é parte fundamental da comunhão com Deus. Todavia, Salmo 66:18 diz: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Quando nos apegamos a algum pecado, nós não estamos buscando a santidade. E nós não podemos ter comunhão com Deus. Deus não exige que tenhamos uma vida perfeita e sem pecado para ter comunhão com Ele.
mas ele exige que sejamos sérios sobre a busca de santidade, que entristeçamos pelo pecado em nossas vidas, em vez de justificar o pecado. Ele exige que busquemos, sinceramente, a santidade como um estilo de vida. E 3, a santidade também é necessário para nosso próprio bem-estar. Cristão vivendo em pecado não pode ser abençoado, não pode ser feliz. As Escrituras dizem: o Senhor disciplina aqueles a quem ama e castiga a todos que aceitam como filho. Hebreus 12, 6. Esta afirmação pressupõe nossa necessidade de disciplina, pois Deus não é caprichoso em administrá-la. Ele nos disciplina porque precisamos de disciplina. E cristão em pecado, certamente, tem que ser disciplinado para seu próprio bem-estar. Persistir na desobediência é aumentar nossa necessidade de receber até uma disciplina mais amplificada. 4. A santidade também é necessário para um serviço eficaz a Deus. Paulo escreveu a Timóteo, em 2 Timóteo 2:21, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Santidade pessoal e utilidade na obra do reino de Deus estão estreitamente ligados. Não podemos levar nosso serviço a Deus em um vaso sujo e imundo. Aquele que torna nosso serviço eficaz e que nos capacita para o serviço é o Espírito Santo. E observe bem que ele é chamado o Espírito Santo, ou o Espírito da Santidade. Quando nós nos entregamos à nossa natureza pecaminosa e habitamos na impiedade, o Espírito Santo se entristece. Efésios 4:30, onde está escrito: não entristeçam o Espírito de Deus, Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia de redenção. Quando nós nos entristecemos o Espírito Santo, nosso ministério não prosperará na obra de Deus, porque Deus é absolutamente santo. Não é só um momento em que caímos na tentação e imediatamente buscamos o perdão e a limpeza de Deus, mas estamos descrevendo vidas caracterizadas por uma vida profana e mundana e ainda envolvida na obra do Senhor. E 5. A santidade também é necessária para garantir nossa salvação. Não no momento da salvação, mas ao longo das nossas vidas. A verdadeira fé sempre se mostrará pelos seus frutos. 2 Coríntios 5:17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação. A única evidência segura de que estamos em Cristo Jesus é de uma vida santa sendo transformada pelo seu Espírito. João disse que todo aquele que tem dentro de si a esperança da vida eterna se purifica como Cristo é puro. 1 João 3:3. E Paulo disse em Romanos 8:14, os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se não sabemos nada sobre santidade, se a nossa membresia não está mostrando uma vida de santidade, podemos nos gabar sobre que somos cristãos, mas não temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Todo mundo que
professa ser cristão deve se perguntar: existe evidência da santidade prática em minha vida? Desejo e luto pela santidade. Lamento minha falta de santidade e busco, sinceramente, a ajuda de Deus para ser cada dia mais santo. São questões básicas, certamente de um pastor, mas de qualquer membro de uma igreja batista ou evangélica, antes de participar na ceia do Senhor. Não são aqueles que professam conhecer a Cristo Jesus que entrarão no céu, mas aqueles que as vidas são santas, que estão sendo progressivamente, cada dia, mais santas. Vamos encerrar ouvindo as palavras, quem sabe, mais pesadas do Novo Testamento, mas palavras que precisamos entender bem claro. Porque, como pastores, nós temos a responsabilidade de ser pastores de almas. E como está indo no nosso pastoreio? Estamos pastoreando bem pessoas? Estamos, de fato, pastoreando de uma forma, levando a santidade na igreja local, na santidade na vida de cada membro da nossa igreja? Porque, senão, nós temos até estas palavras sérias para ouvir e contemplar. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome. Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Meus irmãos, o assunto é muito sério. E precisamos começar, em primeiro lugar, como os líderes das igrejas locais. Você, meu irmão, você, diácono, diaconesa, missionário, missionária. Nós precisamos ter vidas santas. E nossa missão, por meio da igreja local, é lidar a igreja local de tornar-se cada vez mais santa em seu testemunho aqui neste mundo. Que Deus te abençoe. Você vai ver embaixo, neste guia de estudo, muitas perguntas, muitos versículos bíblicos para você, pessoalmente, contemplar e aplicar. E versículos que você pode compartilhar com sua igreja local para ensiná-los e motivá-los a buscar a santidade, porque a chamada de Deus em nossa vida cristã é: seja o que você já é em Cristo Jesus. Que Deus abençoe e até nossa próxima conversa.